uma coisa, irmão. A luta, enquanto a gente estiver nessa vida aqui, luta vai ter. Isso eu tenho convicção e certeza. A Bíblia nos diz que aquele que luta, de tudo se abstém. Aquele que luta, de tudo se abstém. Então, o segredo da vida é o homem entender que enquanto você tiver vida aqui, luta você vai passar. Agora, há momentos da sua vida que são fases. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela muitas das vezes parece com jogos, né? Quem pratica alguns tipos de jogos aí, ele sabe que é um joguinho, tem a fase. A pessoa tem a primeira fase, tem a segunda fase, e ele vai subindo de fase conforme ele vai aprovando. Então, conforme você vai passando as fases, algumas fases da sua vida, você vai tendo maturidade, vai crescendo, vai aprendendo a lidar com os problemas de uma forma melhor. Né? Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27. E são essas fases que Deus vai trabalhando em nossas vidas e mostrando para nós como é importante, né, a gente ter esse entendimento, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Salmo 27, o livro de Salmos, é um livro bem conhecido, e talvez algum dia, algum momento, você já pôde ler esse salmo na sua vida. Salmo 27, quem achou, diga amém. Amém. A partir do versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçar e cair, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu. Amém? Até aqui, irmãos. Esses salmos, ele fala de uma forma muito profunda ao nosso coração, né? Porque você vê que o salmista, ele começa a dizer que Deus é o Senhor da sua alma. Por quê, irmão? A nossa alma é a nossa identidade. O homem é corpo, alma e espírito, quando ele não tem Jesus. O que é corpo? O corpo representa a carne, representa o seu ser biológico. A alma representa as suas emoções e a sua identidade. O espírito representa a sua razão, o seu entendimento, porque é o seu espírito que fala com o Espírito de Deus. Por isso que quando o homem aceita Jesus, ele deixa de ser corpo, alma e espírito, para ser espírito, alma e corpo. Porque o homem sem Jesus, ele é o quê? Ele é carnal. Ele faz a vontade da sua carne. Quando o homem aceita Jesus, ele já não faz a vontade da sua carne. Ele faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Então o seu espírito que conecta ele com o Espírito de Deus, dá a ele direção para que ele tome as decisões corretas da sua vida. A alma é a sua identidade. O que significa? Cada um de nós tem uma identidade, tem uma maneira de agir, tem coisas em nós que é própria nossa. Né? Quando alguém diz assim, pô, aconteceu isso e isso, você já sacou o fulano. Por favor, disse aí, foi o ciclano. Porque são coisas que identificam a pessoa. Mesmo a gente professando a mesma fé, mesmo a gente seguindo o mesmo Deus, adorando a Ele, né, através daquilo que Ele nos proporciona e daquilo que Ele faz, mas nós temos diferenças em algumas áreas da vida. Eu não estou falando nem com relação a temperamento, não. Eu estou falando de coisas que codificam você, que identificam você.
né? Então, preste bem atenção. A palavra diz aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha, irmãos, se Deus, Ele é o Senhor da tua alma, você já tem tudo o que você precisa. Você já tem tudo o que é necessário. Então, muitas das vezes eu e você está passando por situações que muitas das vezes não queremos passar. Estamos passando por luta que muitas vezes não queremos passar. Mas o que eu e você precisa entender, a primeira coisa que eu e você precisa entender, que todas as lutas que passamos, ainda que sem motivo, digamos assim, ou sem causa, Deus tem um propósito. Por que Deus tem um propósito? Porque Deus, Ele sabe aonde Ele precisa trabalhar na nossa vida. Deus conhece o nosso coração. A gente é muito limitado para entender como Deus atua. Quer que eu dê um exemplo para você? O povo de Deus foi liberto do Egito, certo? E quando o povo de Deus foi liberto do Egito, a Bíblia diz que eles só precisavam de 40 dias de caminhada para chegar lá na cidade da Terra Prometida. Mas levou 40 anos. E por que levou 40 anos? Porque Deus precisava tratar o povo. Então, muitas das vezes, o teu tempo não é o tempo de Deus. Muitas das vezes, o teu plano não é o plano de Deus. Mas quando você tem esse entendimento aqui, ó, olha só: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando você tem entendimento que Ele é a força da tua vida, é que você entende que Ele é a própria vida. E quando você entende que Ele é a própria vida, você já não tem medo da morte. Por isso que, a quem temerei? A quem? Porque, irmão, a Bíblia diz lá, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 24, pecando o homem contra os homens, os juízos julgarão. Mas pecando o homem contra Deus, quem invocará por ele? O que significa isso, irmão? Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Você pode até brincar com o diabo, pode brincar com entidades. Não estou dizendo que é para você fazer isso. Não estou dizendo que você fazer. Porque tem pessoas que fazem porque não tem conhecimento das coisas, faz de forma sem ter o entendimento do mundo espiritual e sofrem consequências, porque o mundo espiritual é real. E aí, você pode até cometer esse tipo de erro, mas você, quando comete esse tipo de erro contra qualquer entidade, você ainda tem aonde se refugiar. Porque quando você se refugia em Deus, você sabe que você está resguardado pelo Todo-Poderoso. Então há uma diferença. Agora, quando eu tenho essa convicção de que Ele é o Senhor da minha vida, o que significa isso? Eu tenho convicção que Ele é o autor da vida. E Ele, como autor da vida, Ele tem poder para dar vida e tem poder para tirar a vida. Por isso que a Bíblia diz lá: o homem tem poder para matar, mas eu não só tenho poder para matar, eu tenho poder para matar e lançar no inferno. O que significa isso? Porque quem decide a tua vida espiritual, ou seja, o teu destino, é você. Mas quem pode dar você a direção é Deus. Porque, preste bem atenção, Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. O que eu me maravilho nesse Deus que nós servimos é que Ele criou o céu, criou a terra, criou o planeta, criou os luminares, criou os alimentos, nos deu sabedoria, nos deu saúde, nos deu vida e não nos obriga a servi-lo. Então, irmãos, preste bem atenção. A essência do amor é quando é um ato voluntário. Você pode observar isso. Você quer ver? Relacionamento de casal. Quando a esposa se disponibiliza a fazer alguma coisa que muitas das vezes ela não gostaria de fazer, mas está fazendo por amor ao marido, como é que ele se sente? Se sente amado. Se sente numa situação favorável. A mesma coisa, a esposa, quando o marido faz algo que ele não gosta de fazer, mas faz por amor a ela de forma voluntária, ela se sente o quê? Se sente amada. E nós, no nosso relacionamento com Deus, não é diferente. Deus, Ele nos deu tudo e não obriga a gente a servir, não obriga a gente a aceitá-lo, não obriga a gente a caminhar na sua presença.
a gente a fazer nada que seja por obrigação. Nada. Porque a voluntariedade em mim e você demonstra que o nosso amor por Deus é um ato de gratidão, de reconhecimento. É um ato de que a gente entende. Peraí, gente. Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu parar para pensar. Quantos livramentos Deus tem nos dado? Deus tem nos dado oportunidades que muitos não têm. Deus tem nos dado oportunidade que muitos talvez gostariam de ter. O grande problema do ser humano é que ele nunca olha para trás. Ele só olha para trás quando é para murmurar. Mas ele não olha para trás para refletir. Porque você tem que olhar para trás para refletir. Olhar para trás para refletir é que muitas das vezes a pessoa está reclamando porque está comendo frango a semana toda dentro de casa. E muitas das vezes está reclamando do frango e muitos não têm nem um ovo para comer. Então é nesse sentido. Eu não estou querendo dizer aqui, irmão, que Deus não quer que você possa ter uma condição favorável para comer uma carne melhor, para comer uma comida melhor, para ter uma condição de vida melhor. Não, não é nada disso. O que eu quero dizer é que nós, nas questões da vida, precisamos aprender a lidar com essas questões. Porque os problemas que vamos tendo na trajetória da vida é para o nosso crescimento. Para que a gente cresça na nossa vida espiritual. Você quer ver uma coisa? Um camarada que nunca passou na favela, ele tem medo de passar na favela, sim ou não? Tem. Porque ele nunca passou, ele nunca teve experiência. Um camarada que nunca dirigiu, se você der um carro para ele dirigir, ele pode até tentar dirigir, mas ele vai ficar nervoso, porque ele não sabe lidar com a situação. Então, você precisa entender que na trajetória da sua vida, as experiências que você vai ter, seja ela boa, seja ela ruim, é porque Deus está trabalhando em favor da tua vida para que você tenha relacionamento com Ele. Porque você pode observar, em qualquer relacionamento que você tem com alguém, o relacionamento ele cresce diante dos problemas. Você pode observar isso. Você é amigo de uma pessoa há muitos anos. E de repente, aquela pessoa pegou o dinheiro emprestado com você, e você sempre confiou naquela pessoa. E chegou no dia que aquela pessoa não te pagou. E tu estava contando com aquele dinheiro. Tu estava contando porque aquela pessoa é uma pessoa da sua confiança, e você acreditou que ela ia dar aquele dinheiro naquele dia, e naquele dia ela não deu. E você se deparou com um problema que você não gostaria de se deparar. Só que você é amigo dessa pessoa há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Isso mexe com a sua estrutura? Sim. Mas o que Deus muitas das vezes permite isso acontecer é para ver onde está o nosso coração. Se o nosso coração está no dinheiro, se o nosso coração está no amor pelo nosso semelhante, ou se o nosso coração está na nossa amizade. Porque a verdade, irmão, às vezes a gente valoriza mais coisa do que pessoas. Por isso que a escala de valores da vida, ela só tem uma identidade quando a gente coloca no parâmetro de Deus. Porque se não colocar no parâmetro de Deus, a gente só vai querer valorizar aquilo que nos dá um resultado favorável. É assim que funciona. A minha vida e a sua não é diferente. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu tinha um cliente que ligava para mim, o camarada só me ligava para perguntar: como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Nunca comprou nada. Pediu orçamento disso, pediu orçamento daquilo. E eu, na minha caminhada, eu sempre aprendi o seguinte: eu aprendi uma coisa, que eu e você precisa aprender, presta atenção. Diga comigo, o acaso não existe. Não existe acaso. Tudo que vem, Deus tem um propósito. Não existe, irmão. E eu vou mostrar para você que tem um propósito. Vocês podem analisar algumas coisas na trajetória da vida de vocês, que Deus permitiu que acontecesse. Naquele momento você rejeitou, naquele momento você lutou, mas depois você viu que o resultado foi favorável. Porque Deus tem uma maneira de trabalhar que eu e você não tem. Porque a minha visão e a tua é limitada, de Deus não. Deus está vendo lá na frente, eu e você está vendo agora. Deus está vendo aquilo que Ele conhece, porque Ele conhece o coração do homem. Você não conhece o coração do homem, Deus conhece. Você conhece de uma forma superficial. E aí você precisa entender que Deus permitiu isso, e chegou um dia que eu estava passando um momento muito difícil. E quem me liga? Esse camarada. Só que esse camarada me liga, e esse camarada me liga para indicar um cliente para mim, e esse cliente fez uma compra para mim que foi muito favorável
naquele momento. Agora, humanamente falando, a gente não quer ter paciência nessas coisas. Humanamente falando, a gente não quer perder tempo com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não lhe dá um resultado favorável, não te dá um resultado que te dá um lucro, não te dá um resultado que vai atender a tua demanda, a tua necessidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: maior do que a tua necessidade é a tua integridade. Mais importante do que a tua necessidade do momento é o teu relacionamento com Deus. Mais importante que a tua necessidade dentro da circunstância é você entender que uma vida para Deus tem mais valor do que qualquer coisa que possa te favorecer no teu trabalho ou na tua vida financeira. Porque Deus não está preocupado com aquilo que vai nos favorecer financeiramente quando o seu propósito é alma. Então a minha alma e a sua alma para Deus tem muito valor. Agora a alma daquelas pessoas que vêm até nós tem muito valor também. Então preste minha atenção. O que ele diz aqui? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Irmão, sabe o que acontece? Às vezes a gente tem medo do homem, não é isso? Tem medo de situações que acontecem aí. Aí você vai passar numa blitz, você fica com medo, dependendo da blitz, dependendo da hora, dependendo do lugar. Às vezes alguns lugares que você vai passar, dependendo da hora, você fica preocupado, porque são lugares que são tidos como área de risco, como área perigosa. Agora a questão toda é a seguinte: você está passando naquele lugar por que motivo? Porque houve uma necessidade. Você está passando por acaso? Houve uma necessidade. Talvez você foi visitar um parente, foi visitar um amigo, talvez você está voltando de viagem, talvez você nem saiba que aquele lugar é uma zona de risco, não é isso? Agora, a questão toda é o seguinte: quando você tem uma confiança em Deus, você não está preocupado com esses aspectos, porque você sabe que você é guardado pelo Senhor. O que a Bíblia diz lá no Salmo 34, versículo 7? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e o livra. Você tem uma convicção, primeiro, que você não está sozinho. Digo, meu irmão, você não está sozinho, não. É. Por que não está sozinho? Porque você tem a presença de Deus na tua vida. E quem tem a presença de Deus, irmão, está muito bem guardado. O grande problema é que a gente às vezes dá mais vazão àquilo que a nossa razão diz do que àquilo que o nosso espírito fala. A gente às vezes dá mais razão àquilo que a mídia ou aquilo que o homem fala do que aquilo que Deus fala. O que a Bíblia diz é que você não temerá. Por que não temerá? Porque o Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua salvação. O que significa isso, irmão? Você pode estar onde está. O lugar pode ser perigoso como for. Se você está, não por uma forma imprudente, mas de uma forma necessária, Deus vai te guardar aonde você está, porque Ele é o teu Deus. Você sabe quantas vezes diz a Bíblia? Não temas? 365 vezes. Interessante. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. 365 para cada dia do ano. Tem a palavra não temas. Você acordou de manhã? Não temas. Acordou no tempo? Não temas. Sabe o que significa isso? Você não está sozinho. Você não anda sozinho. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te livra. Você tem um Deus que te abençoa. Ah, pastor, mas a minha situação é difícil. Irmão, não tem problema, não tem situação que Deus não possa resolver. Eu sei que há situações que a gente não sabe como fazer nem como agir, mas eu quero dizer para você: se você orar, Deus vai dar a solução. Então, quando a Bíblia diz assim, não temas, ele diz aqui, ó, olha aqui: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Sabe o que acontece, irmão? Eu me lembro que, às vezes, há momentos da nossa vida que você vê que é o Espírito Santo de Deus que nos abraça. Tem situações da nossa vida que a gente vê que é a ação de Deus em nós. Porque, irmão, tem momentos da nossa vida que tem pessoas que eles criam situações que nos deixam irados, sim ou não? Que nos deixam magoados, que nos deixam chateados. Tem pessoas que sabem mexer com a tua estrutura emocional. Tem pessoas que sabem tirar você do sério. Mas, querido, aprenda uma coisa: quando essas coisas acontecerem, não é para você sair do sério, não. É para você
sei que não é fácil não. Viver com situações, com pessoas que vêm para te alfinetar, vêm para te humilhar, vêm para falar mal de você, vêm para levantar calúnia de você, vêm para acusar você de coisas que você não fez, vêm para poder perseguir você, perseguir sua família, perseguir seus filhos, tentar destruir teu casamento. Irmão, é o que mais tem. Por que tem? Porque o diabo vai usar pessoas. O diabo vai usar pessoas. O diabo não vai mandar, né? Ontem eu estava lá na casa da Roberta e o sogro dela falou assim: esse coronavírus está matando. Eu falei: só tem duas coisas que o senhor vai fazer que não precisa se preocupar com o coronavírus. Ele falou o quê? Eu falei: beba bastante água e coma um dentinho de alho cru todo dia. Aí ele falou: o alho cru eu não sei se vai matar o coronavírus não, mas eu sei que vai espantar vampiro. Você vê como é que essas coisas ficam na cabeça das pessoas? Um homem com certa maturidade, sei que ele falou brincando, tal, mas tem muita gente que acredita que alho espanta vampiro. E acredita até em vampiro. Por quê? O ser humano dá mais crédito àquilo que o homem fala, dá mais crédito àquilo que as pessoas falam do que àquilo que a Bíblia fala. A questão é o que a Bíblia fala sobre você. O que a Bíblia diz sobre você? O que Deus pensa sobre você? Qual é a promessa de Deus sobre a tua vida? Deus diz que você está sozinho ou que você está com Ele? Deus diz que está contigo ou não diz que está contigo? Então, querido, a luta vai vir, mas o Deus que está contigo na luta, Ele garante a tua vitória. Porque você não está sozinho na luta. Primeira coisa que você precisa saber: nem eu nem você temos condição de suportar a luta sozinho. Por que o homem dá um tiro na cabeça? Por que o homem tenta matar a si mesmo e a própria família? Por que o homem comete loucuras na vida? Por que muitos homens aí, até cidadão de bem, inventam de roubar, de matar, para tentar, comete loucura? Quantos filmes você já viu que são baseados em fatos reais? Homens e mulheres que cometeram loucura para salvar a sua família, para salvar seu filho, para resolver um problema, mas não era a maneira correta, porque não conheciam Deus, não sabia que tinha um Deus que tinha poder para reverter o quadro da sua vida. Irmão, você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você. Está na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Sede sóbrios e vigiados. Né? Porque o diabo, vosso adversário, ele redobra mandando um leão, buscando a quem possa tragar. Isso é o versículo 8. Eu falei o 8. É o 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não vai cuidar. A Bíblia não está dizendo que ele vai cuidar, ele tem cuidado, sim ou não? Ele tem cuidado. É óbvio que a nossa perspectiva é que o resultado seja imediato, sim ou não? A nossa perspectiva é que a gente quer que o dinheiro caia na conta no dia que vence o cartão. A gente quer que o dinheiro caia na conta no dia que vai bater o cheque. A gente quer receber no dia que a pessoa diz que vai pagar. Mas quando não acontece, a gente acha que o mundo desmoronou. Não desmoronou não. Deus está te dando a oportunidade de você conhecer o poder dele na tua vida. Porque, irmão, dentro do senso comum, quando isso acontece, você vai entender que as coisas funcionaram. E muitas das vezes você não vai entender que houve ação do poder de Deus. Mas dentro do senso do sobrenatural de Deus, a coisa deu errada, mas você não diz que deu errado. Você quer ver uma coisa? O camarada pegou o telefone e ligou para mim. Evaldo, queria falar duas coisas contigo. Pois não. Um é ruim e outro é boa. Eu falei para ele: não existe coisa ruim. Ele falou: como assim? Eu falei: não existe. Tudo que você falar aí é coisa boa. Como assim? Porque Deus sabe de todas as coisas. Eu poderia não saber o que ia acontecer, mas Deus sabia. Sim ou não? Sim ou não? Então, Deus sabe o que vai acontecer, sabe? Então, se acontecer, é porque Deus quer que você tenha essa experiência. Irmão, Deus não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, que é aquele relacionamento de criança mimada ou de filho, que tudo que o pai que pede o pai faz. Não é isso não. Deus vai fazer sim, mas no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, porque Ele sabe aí que área da sua vida Ele precisa tratar você. Você quer ver uma coisa? Você hoje, com as experiências que passou na sua vida, você se sente uma pessoa melhor, sim ou não? Sim. É ou não? Você até mesmo. Por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Eu agradeço a Deus pelas lutas,
Agradeça a Deus pela provação, agradeça a Deus pelos problemas, porque todas as lutas e os problemas que vieram sobre a minha vida me fez uma pessoa melhor. Você pode observar. Porque qual é a diferença? Que quando você se depara com um problema, que você entende que Ele é o Senhor da tua alma, que Ele é o Deus da tua salvação, que Ele é o Deus da tua vida, que você não teme a nada, o que significa isso? Você não anda com medo, você anda convicto de que Ele tem uma resposta. Ah, pastor, é difícil. É, irmão. Tem momento que é difícil mesmo. Por isso que não tema o mal, porque o bem é maior do que ele. Diga comigo, não tema o mal. Porque o bem é maior que ele. Porque o bem faz parte do caráter de Deus, irmão. O mal faz parte do caráter do diabo. E nem tudo que é mal é para o que acontece aos nossos olhos de mal, é para o nosso mal, é para o nosso bem. Você quer ver uma coisa? Vocês conhecem a história de José na Bíblia, amém? José foi vendido pelos seus irmãos. Antes de ser vendido pelos seus irmãos, a Bíblia diz que eles cogitaram no seu coração em matar o seu irmão. E a Bíblia diz que eles pegaram o seu irmão, jogaram lá no calabouço lá, para o seu irmão morrer, para José morrer. Jogaram lá. E aí, ia passando os ismaelitas, os comerciantes, e aí eles resolveram vender José como escravo dos ismaelitas. E a Bíblia diz que ele vendeu José como escravo dos ismaelitas, e José foi embora. E foi vendido lá no Egito para Potifar, para ser empregado de Potifar, para ser funcionário de Potifar. Presta atenção, irmão. Se teus próprios irmãos tentam matar você, se teus próprios irmãos vendem você, e vocês sabem quantos anos José tinha, irmão? José tinha 17 anos. Diga comigo, 17 anos. 17 anos, ele era um adolescente. Era um adolescente. Você vê como é que o diabo tenta agir para destruir? Aí o que diz lá na frente? Lá no finalzinho. Depois da história toda, não vou contar a história toda que é muito longa. No final, ele levou a família dele para lá, livrou de uma grande mortandade, porque ele foi instrumento de Deus, se tornando governador do Egito, levou seus irmãos para lá para o Egito, sustentou todos os seus irmãos. Seu pai morreu. Quando seu pai morreu, os irmãos dele ficaram com medo dele fazer alguma maldade com eles, pela maldade que eles tinham feito. E aí eles se uniram e foram até José. E foram falar com José: José. Aí José disse: olha, vós bem intentaste mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Você está entendendo o que Deus quer falar comigo, contigo? Que todo mal que tentarem contra você, Deus vai transformar em bênção. Agora o problema é que na hora que acontece, a gente não entende dessa forma. Sim ou não? Na hora que acontece, a gente acha que vai resolver com a força do nosso braço. E não é com a força do nosso braço que a gente vai resolver, irmão. Você tem que entender que dentro da ação humana vai ter uma reação, mas dentro da reação vai manifestar o poder de Deus. Diga comigo, a minha reação vai revelar o Deus que eu confio. É a minha reação. Sim ou não? É assim que funciona. Porque se você não entender dessa forma, você vai... Não se paga mal com mal, mas se paga o mal com bem. Por isso que o homem natural não entende isso. O homem natural ele não entende. Ah, ele me deu calote, vou dar calote nele. Ele me xingou, vou xingar ele. Ele falou mal do meu pai, vou falar mal do pai dele. Ele me prejudicou, vou prejudicar ele. Ele me deu um prejuízo, vou dar um prejuízo a ele. O raciocínio humano é esse. A razão diz isso. Só que você não é dirigido pela razão. Você é dirigido pelo Espírito de Deus. E quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, você entende que não vai se vencer. A Bíblia diz: não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. E você precisa entender que quando você não teme, quando ele diz assim, eu não temerei, é você ter entendimento que não existe poder das trevas, não existe poder do mal, não existe nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida quando você está na presença de Deus. Pode fazer o que for, pode se levantar o que for, não tem essa não. Você sabe o que acontece, irmão? Quando você tem a convicção que o mal não tem poder sobre você,
você tem a convicção de que o bem tem poder sobre você. E quando você tem a convicção de que o bem tem poder sobre você, você vai lidar com a situação de uma maneira muito melhor. Porque eu quero dizer uma coisa para você, olha, preste atenção. Toda raiz de males vem do mal. Sim ou não? Preste atenção. 1 João capítulo 3, versículo 10. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. As obras do mal. Quem é que desfaz as obras do mal? Jesus. Porque eu e você, irmão, olha só, no mundo espiritual, enquanto eu e você está aqui, tem uma batalha espiritual. O mal está tentando agir contra o teu lar. O mal está tentando agir contra a tua família. O mal está tentando fazer todos os meios para destruir teu casamento, para destruir teus filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mal não tem poder sobre a tua vida. O mal não tem poder sobre a tua família. O mal não tem poder sobre os teus filhos. Você tem a bênção de Deus na tua vida. Amém. Há uma diferença. Deus não chamou eu e você para recuar, mas para avançar. Por isso que ele fala assim, ó, meu irmão, é lindo esse versículo. Ainda que o exército me cercasse, e o meu coração não temeria. Olha só, um exército. Tem na Bíblia isso, né? Vocês conhecem, né? Está lá o Eliseu. E aí a cidade de Samaria está lá. O rei estava desesperado. Chegou o grande exército da Assíria. Cercou a cidade de Samaria. E não era a primeira vez que eles tentavam atacar o povo de Deus. O contexto é muito maior do que isso que eu vou falar para vocês. E aí, Geazi, quando ele viu que o exército dos assírios tinha cercado a cidade de Samaria, entrou em desespero. Quem era Geazi? Era um moço que deitava água na mão de Eliseu. E era um camarada carnudo, não tinha espiritualidade. E aí ele ficou desesperado e disse: Eliseu, olha o exército que está nos cercando. Entrou em desespero. Mas sabe o que Eliseu disse para ele? Eu só vou abrir teus olhos só um pouquinho, para tu ver qual o exército que nos cerca, é maior do que eu vi. Aí abriu os olhos dele espiritual, aí mostrou o exército de Deus. Sabe o que quer dizer, irmão? Que um exército de Deus pode se levantar qualquer exército contra a tua vida. O exército de Deus é maior. Olha só, irmão, não existe problema na tua vida que Deus não possa se levantar em favor da tua causa. Quando há um arrependimento sincero, quando há diante de Deus um arrependimento profundo, reconhecendo que errou, Deus é misericordioso. Quem não é misericordioso é o homem. Por isso que no Antigo Testamento era dente por dente, olho por olho. Era assim que funcionava. Por isso que Jesus veio, quando a Bíblia diz que Deus veio aqui, e ele veio assim, não revogou a lei sacrificial, que essa lei era a lei dos homens, que não age com misericórdia, mas Deus é misericordioso, porque Ele sabe que a nossa natureza é fraca, a nossa natureza é limitada, Ele sabe que nós somos tendenciosos a errar, a fazer aquilo que não agrada a Ele. Mas Ele sabe também que nós podemos nos arrepender dos nossos erros, pedir perdão e se consertar com Ele. Isso faz toda a diferença. Então, irmão, preste bem atenção. Ele se abre os olhos espirituais, abriu. Ele só fez uma oração. Senhor, cega os nossos inimigos. O exército todo dos assírios ficou cego. Cego. E aí o rei de Samaria disse: não, vamos matar esse não vai matar ninguém não. Leva eles até eles fora da cidade, quando chegar lá eles vão contar a gente. Irmão, saiba de uma coisa, você não está sozinho. O Deus que você serve é o Deus que faz você se fortalecer diante das piores lutas, das piores dificuldades, dos piores problemas. Nunca encare um problema pensando que está perdido, que está derrotado, porque Deus é maior. Diga para o irmão: Deus é maior do que o teu problema. Para mim, para você, às vezes é impossível. Para mim, para você, às vezes não tem saída, não tem solução. Mas Deus sempre tem a solução, porque Ele sempre tem a saída. Quem não tem é você. Então, quando Ele diz assim: ainda que o exército me cercasse, todavia nele confiaria.
Agora a nossa atitude, irmão, vai manifestar a nossa confiança. É a nossa atitude. Por isso que faz a diferença. E eu quero dizer uma coisa para você, a nossa atitude ela é respaldada pela unção que Deus na tua vida. Sabe o que significa isso? Vou te dar um exemplo. Sabe aquele camarada que tem fama de matador, de assassino, disso, daquilo? E que muitas vezes você vai ter que encarar ele? Sabe aquele camarada que tem fama de que fecha empresa, prejudica pessoas? Aquele camarada que tem má fama para destruir vidas? Deus vai derramar unção sobre a tua vida para tu vencer. É Deus que vai derramar. É Deus que vai derramar unção. Porque a unção de Deus é que vai fazer você jogar o jugo de Satanás por terra. É a unção de Deus sobre a tua vida que vai fazer você vencer essa batalha. Irmão, não desista. Nenhum problema é insolúvel perante Deus. Nenhum problema, seja um problema que seja superior a agir de Deus. Então entenda que quando ele diz assim, olha aqui, ó. Ele diz assim, ó, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A guerra pode se levantar. Você vê um exército é uma coisa. Agora você está na guerra é outra. É na hora da guerra que Deus quer ver onde está a tua confiança. Por isso que a Bíblia diz, uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós confiamos de fazer menção do nome do Senhor. Em outro versículo ele diz assim, torre forte é o nome do Senhor, para lá me refugiarei. Irmão, você pode entender uma coisa, quando você se refugia em Deus, vai ter uma saída. Quando você se refugia em Deus, você vai estar fortalecido. Eu sei que a gente fica pensando assim, irmão, mas o fulano é mais poderoso, o fulano tem uma condição melhor, o fulano pode... Irmão, não tem essa não. Ei, Deus está além da razão, porque Deus está contigo para te dar vitória. Deus não permite que uma causa venha na tua vida para tu sair derrotado, não. Deus não permite. Quando alguma coisa na tua vida não aconteceu, por mais que você orou, jejuou e não aconteceu, sabe por quê? Não é porque você está sendo derrotado, não, é porque não era a vontade de Deus. Deus não tem aquilo para você. Ou não era o tempo de Deus. Fora isso, irmão, tua vitória é sempre. Então você tem que entender que ele tinha uma coisa que falava muito. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Interessante, né? Mais um versículo da Bíblia, mostrando para esses hereges aí, dizendo que não tem que ter igreja. Que a igreja é na casa dele. Está falando. O salmista da vida está falando aqui. É isso? Acabamos de ler aqui. Uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Não é na casa dos irmãos, não. É na casa do Senhor. Aí ele diz aqui, ele completa aqui, ó. Todos os dias da minha vida, e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. No seu tempo, vou parar de fazer aqui, na sua igreja. Então, irmão, quem criou a igreja foi Jesus. Não foi o homem. Aquele lugar é a gente aqui, ó, se alimentar da palavra. Aquele lugar é a gente abrir o coração. Aquele lugar é a gente colocar diante de Deus nossas causas. Aquele lugar é a gente colocar diante de Deus, sabe, as nossas aflições. Mas é aqui que Deus vai nos alimentar, porque Ele sabe dos anseios da nossa alma. Então, irmão, que eu e você pense sobre isso, que você possa entender que, independente do momento que eu e você está vivendo, a gente sabe que tem gente que está enfrentando muita luta. Essa história de pandemia aí, a gente sabe que é um problema, a gente sabe que é uma causa a nível mundial, a gente sabe que está afetando a economia mundial, a gente sabe que está afetando muitas pessoas. Mas, irmão, por mais que afete muitas pessoas, você não está sozinho nessa batalha. Deus tem um propósito. Deus sabe o que você precisa. Então que eu e você possa confiar mais em Deus diante das causas. Não desista não. Sabe? Tem pessoa que começa a enfrentar um probleminha, começa a enfrentar outro, começa a enfrentar outro, Não, meu irmão, não é assim também não. Aprenda a encarar os desafios. Aprenda a encarar as lutas. Porque você pode perceber, toda luta que você encara, todo problema que você encara, você vai ter dificuldade sim. Você vai pensar em parar sim. Você vai pensar em recuar sim. Mas quando você avança e você ganha a batalha, você sai lá o tempo fortificado. Não é assim que acontece? É assim. Por isso que há uma diferença.
Por isso que o salmista, quando fala o Senhor da minha alma, é o Deus da minha salvação, de quem me recearei? Ainda que um exército se levantasse contra mim, não temeria mal. Então, você e eu não estamos sozinhos nessa batalha. A gente está evitando luta sim, batalha sim, problema sim, mas Deus garante a nossa vitória, porque a nossa confiança é nele, a nossa esperança é nele. Ele é o Deus da nossa alma, Ele é o Deus da nossa vida. A nossa vida não está olhando não, irmão. A nossa vida está guardada por Ele. A nossa vida é protegida por Ele. Por isso que a nossa vida, nós conseguimos chegar aqui diante de luta, dificuldade, mas Ele garante a nossa vida. Ele garante a nossa vitória. Então eu quero que você permaneça na presença desse Deus, confiando. Amém? A Bíblia diz lá no Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e faz dele o seu braço forte. Bem-aventurado. Nós possamos ser bem-aventurados por confiar em Deus. Então confie. Eu sei que vivemos momentos difíceis no nosso relacionamento, nossos filhos são bombardeados de manhã, de tarde e de noite, essas mídias sociais que tem aí, é inversão de valores, é ensinando coisas erradas para os nossos filhos, motivando nossos filhos a serem hereges, motivando nossos filhos a serem ateus, motivando nossos filhos a serem pornográficos, motivando nossos filhos a serem rebeldes, mas o Deus que nós servimos é maior que tudo isso. Agora que eu e você possa cuidar. Pô, peraí, filho, não vem isso aqui não. Filha, não vem isso aqui não. Ó, filho, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Não adianta a gente ficar falando também, a gente não fazer nada. A tarefa de educar é nossa. Então, irmão, eu sei que todos nós temos anseios e projetos na vida. E a gente não quer trabalhar e não conquistar nada. Porque todo mundo que trabalha quer conquistar alguma coisa. E quer conquistar alguma coisa porque quer o melhor para a sua vida. Mas saiba de uma coisa, não desista dos teus ideais. Não desista. Não desista. Porque no dia que você desistir dos seus ideais, você desistiu de viver. Mas quando eu digo dos ideais, ele tem que estar junto com Deus na tua vida. Porque não adianta eu ter ideais de ser isso, ser aquilo, mas excluindo Deus da minha vida. Não vai funcionar. Os ideais só funcionam com Deus, porque Deus vai nos dar um equilíbrio para lidar com as situações tanto favoráveis como desfavoráveis. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, né, versículo 12, e ele vai falando 11, o 12 e o 13. Quando ele diz, né, 4, né, ele diz assim, né, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter abundância e sei estar abatido. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que significa isso, irmão? Às vezes, a pessoa que tem uma situação favorável, ela humilha os outros, se acha superior aos outros, sabe? Desdenha dos outros. E às vezes, quando a pessoa está numa situação desfavorável também, ela se sente menor, se sente inferior, se sente amaldiçoada, se sente esquecida por Deus. Por isso, irmão, que a oração de Agur, para terminar aqui, a oração de Agur, no Salmo 31, versículo 5 em diante, versículo 6 e 7, é a oração de Agur, é a coisa mais linda do mundo. Abre isso, só para a gente terminar. A oração de Agur. Provérbios 31. Provérbios 30, versículos 7 e 8. Olha que oração. Olha a oração desse abençoado. É uma oração coerente e consciente. Olha o que diz aqui. Provérbios 30. Provérbios 30. 7 e 8. Duas coisas te pedi, e não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza,
e nem a riqueza. Mantém-me do pão e da minha porção acostumada. Aí o versículo 9, ele continua a falar aqui, ó. Para que porventura de fato que não negues e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Ele fala isso. Porque quando o homem tem uma condição financeira favorável, ele às vezes se sente em uma posição superior às pessoas e se acha melhor do que os outros. Entra soberba, prepotência, orgulho. Mas também quando ele está numa situação desfavorável, o diabo fica botando na cabeça dele que ele nasceu pobre, vai morrer pobre, que se ele quiser ganhar alguma coisa na vida vai ter que roubar os outros. Não é assim que o diabo trabalha? É assim. Aí que ele diz, mas para que eu não venha, tá envergonhado. Vai me dar do pão cotidiano, da porção acostumada. O que quer dizer? Senhor, não me deixa padecer necessidade. Aí vai lá para Timóteo, tendo porém o que comer, o que vestir, estejais com isso contente. Eu não quero dizer, irmão, que a gente só tem que ter comer e vestir. Não é isso que eu quero dizer. É que isso é o suficiente para estarmos contentes com Deus. Ah, esse ano eu não mudei de carro. Deus não está comigo. Ah, poxa, a minha casa com piscina não saiu. Deus... Ah, não, para com isso. Para com isso. Você não tem uma casa com piscina? Será que é a vontade de Deus para você? Talvez não seja. O que é isso, pastor? Talvez não seja. Talvez quando você tiver a casa com piscina, você dizer assim, ah, não vou para a igreja hoje não, está calor, vou ficar aqui na piscina. Talvez você resolva fazer festa todo final de semana na sua casa e vai querer mais um culto de domingo e quer vir na escola dominical. Quem conhece teu coração é Deus, não sou eu. Amém? Então, irmão, vamos ficar de pé. Estamos chegando ao nosso término. Louva a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez na presença de Deus. E aprove a Deus nos dar essa palavra. E quem confia em Deus não teme. Amém? Diga aí, quem confia em Deus, não teme. Amém? Então, conclusão, quem confia em Deus não teme. Que eu e você possa permanecer na presença desse Deus. Qual o versículo do mês, hein? Qual o versículo do mês? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém. Então vamos falar tudo junto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Amém? Qual o livro do mês que a gente tem que ler? Evangelho de quê? Lucas. Amém? Precisamos orar pelas autoridades, pelo nosso presidente da República. Precisamos orar para que Deus dê discernimento, dê sabedoria a ele, guarde ele, livre ele de todo mal, né? Use ele como instrumento e canal de bênção para a nossa nação, para o nosso povo. É um povo que tem sofrido muito com alguns governantes que têm aí causado caos para a nossa sociedade. Sabemos que o problema do vírus é sério, sabemos que está atingindo muita gente, sabemos que muita gente está morrendo, mas não significa, irmão, que tem que fechar tudo. Porque fechar tudo não paga a conta não. E não bota comida na nossa mesa não. A gente tem que trabalhar. Amém? Tem que ter os cuidados necessários sim, mas tem que vigiar com isso. Então, ore também pela nossa igreja, pela Lebuc, ore pela minha vida. Oramos também para que Deus repreenda esse mal, esse vírus. Amém, irmão? O propósito de oração é esse, para que Deus assim continue nos abençoando. Amém, querido? Que Deus dê uma semana de bênção, de vitória, que Deus continue a agir na tua vida, no teu coração, no teu lar, na tua família, que Deus realize na tua vida coisas tremendas, poderosas, que venha te surpreender, que Deus continue a despertar em você o desejo de servir a Ele, de caminhar na presença dEle e fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Faça assim com as tuas mãos, tudo que foi ministrado, tome posse em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, as terras e doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que com fé e perseverança aguarda a volta do Senhor Jesus.